7 de agosto de 1945, 5h30 da manhã. Professor Yoshio Nishina está na plataforma do aeroporto de Tachikawa, em Tóquio, esperando a aeronave militar que o levará para Hiroshima. O principal físico nuclear do Japão, Nishina passou os últimos 4 anos tentando construir uma bomba atômica para o exército imperial. Agora, menos de 24 horas depois de uma única bomba americana ter obliterado uma cidade inteira, ele está sendo enviado para investigar o que todo cientista no Japão acreditava ser impossível. Suas mãos tremem enquanto segura o relatório preliminar. As comunicações com Hiroshima cessaram às 8h16 da manhã anterior. Relatos iniciais mencionam uma explosão enorme e destruição sem precedentes. Transmissões de rádio americanas afirmam que a arma é uma bomba atômica com poder equivalente a 20 mil toneladas de TNT. 20 mil toneladas de uma única bomba. Se os americanos estão dizendo a verdade, significa que o Japão perdeu uma corrida que nem percebeu que estava correndo. Significa que os cálculos teóricos com os quais a equipe de Nishina lutou durante anos foram resolvidos por físicos americanos. Significa que o próprio projeto de bomba atômica do Japão, codinome Nigo, falhou completamente enquanto os Estados Unidos tiveram sucesso além da imaginação. O voo para Hiroshima dura 3 horas. Nishina passa o tempo revisando o que sabe sobre fissão nuclear, reações em cadeia, massa crítica. Ele estudou física teórica sob orientação de Niels Bohr em Copenhague. Ele entende os princípios tão bem quanto qualquer físico no mundo. Mas há uma distância enorme entre entender teoria e construir uma arma funcional. Uma distância que ele está começando a suspeitar. Os americanos atravessaram enquanto o Japão mal tinha dado os primeiros passos. A aeronave se aproxima de Hiroshima por volta das 9h. O que Nishina vê do ar o deixa fisicamente doente. Onde uma cidade de 350 mil pessoas existiu ontem pela manhã, há apenas devastação achatada se estendendo por quilômetros. Alguns edifícios de concreto permanecem como ruínas esqueléticas, mas as estruturas de madeira que compunham a maior parte de Hiroshima simplesmente desapareceram. No centro, há uma sombra sombria, o hipocentro da explosão, cercado por padrões radiantes de destruição. Nishina havia calculado o rendimento explosivo teórico de urânio-235 e plutônio-239. Havia trabalhado as equações em quadros negros, discutido as possibilidades com colegas, imaginado o que uma reação em cadeia descontrolada poderia fazer. Mas ver a realidade física daqueles cálculos manifestados em quilômetros quadrados de cidade aniquilada é diferente de ler equações. Isto é o poder do átomo liberado sobre seres humanos. E os americanos fizeram isso. A aeronave pousa em um aeródromo militar fora da zona de destruição. Nishina monta sua equipe de cientistas e observadores militares. Tenente-General Seizo Arisue, chefe de inteligência do Exército Imperial, os acompanha. Arisue precisa saber se isto é verdadeiramente uma bomba atômica ou algum novo tipo de explosivo convencional. A resposta determinará a resposta estratégica do Japão. Eles entram na zona devastada em veículos militares, dirigindo até onde ruas obstruídas por entulho permitem. Então continuam a pé. A destruição é total e absoluta. Edifícios foram vaporizados. Metal derreteu e se retorceu em formas grotescas. Sombras de humanos incinerados estão queimadas em paredes de concreto. Os únicos vestígios de pessoas que estavam caminhando para o trabalho quando a bomba detonou. Nishina começa a tirar medições imediatamente. Ele carrega um detector de radiação básico, um dos únicos poucos no Japão. O dispositivo clica erraticamente. Depois começa a clicar mais rápido à medida que se aproximam do hipocentro. Os níveis de radiação são extraordinários, muito além de qualquer coisa natural. Isto é a assinatura inconfundível de fissão nuclear. A equipe chega à área diretamente abaixo do ponto de detonação. A bomba explodiu aproximadamente 600 metros acima da cidade. Nishina calcula a partir dos padrões de explosão. A explosão no ar maximizou o raio destrutivo. Outro indício de sofisticada compreensão dos efeitos de armas nucleares. Os americanos não simplesmente construíram uma bomba atômica. Eles a transformaram em arma com precisão. Um edifício de concreto perto do hipocentro sobreviveu parcialmente. Suas paredes enegrecidas e chamuscadas.
Nishina examina os padrões de danos térmicos, a intensidade do surto de calor que ocorreu dentro de microsegundos da detonação, seguido pela onda de choque. Ele estima que as temperaturas de superfície no hipocentro atingiram 3 a 4 mil graus Celsius, quente o suficiente para vaporizar seres humanos, derreter metal, incendiar tudo inflamável dentro de um raio de 1,5 km. Dr. Tsunesaburo Asada, um dos colegas de Nishina do projeto NIGO, está medindo danos por explosão em elementos estruturais. Ele chama Nishina para examinar uma viga de aço que foi dobrada como argila macia. A força necessária para deformar aço estrutural dessa maneira é imensa. Os cálculos de Asada sugerem que a pressão da explosão neste local excedeu 5 atmosferas. O rendimento explosivo deve ter sido enorme, exatamente como os americanos afirmaram. Ao meio-dia, Nishina coletou evidências suficientes. Isto é inquestionavelmente uma arma nuclear. A assinatura de radiação, os efeitos térmicos, as características da explosão e a escala da destruição confirmam totalmente. Uma única bomba de urânio ou plutônio foi detonada a 600 metros acima de Hiroshima, liberando energia equivalente a aproximadamente 15 a 20 mil toneladas de TNT. Os americanos alcançaram o que o programa atômico do Japão concluiu ser impossível. Tenente-General Arizue pressiona Nishina por mais detalhes. O Japão poderia construir arma semelhante? Quanto tempo durou o projeto americano? Quantas bombas desse tipo os Estados Unidos poderiam possuir? As respostas de Nishina esmagam qualquer esperança restante. O Japão não pode construir uma bomba atômica, nem em meses, nem em anos. A infraestrutura industrial, instalações de enriquecimento de urânio e especialização científica necessária estão muito além das capacidades atuais do Japão, que foram devastadas por anos de guerra e bombardeio americano. O projeto americano provavelmente levou 3 a 4 anos e custou bilhões de dólares. Nishina estima. O projeto Manhattan, como ele mais tarde saberia, empregou mais de 130 mil pessoas em instalações secretas através dos Estados Unidos. O projeto NIGO do Japão empregou menos de 100 cientistas trabalhando com equipamento inadequado e quase nenhum urânio. A comparação é humilhante. Quantas bombas os Estados Unidos têm? Nishina não pode saber com certeza, mas o fato de que usaram uma em Hiroshima sugere que tem mais. Construir um único protótipo é uma coisa. Realmente usar uma arma significa ter confiança em capacidade de produção. Os Estados Unidos podem ter 5 bombas, ou 10, ou dezenas. O Japão não tem como se defender contra elas e nenhuma capacidade de retaliar. A equipe passa a tarde documentando a destruição. Eles entrevistam sobreviventes, embora encontrar alguém coerente seja difícil. A maioria dos sobreviventes sofreu queimaduras graves, está sofrendo de doença da radiação ou em choque. Os poucos que conseguem falar descrevem um clarão ofuscante seguido por calor indescritível, seguido por onda de choque que os deixou inconscientes. Quando acordaram, a cidade havia desaparecido. Um sobrevivente, um carteiro que estava em um porão no momento da detonação, descreve sombras na parede onde seus colegas estavam de pé. O clarão térmico foi tão intenso que vaporizou corpos humanos, deixando apenas contornos gravados no concreto. Outra sobrevivente mostra a Nishina seus braços, onde o padrão de seu kimono está queimado em sua pele. O tecido escuro absorveu mais calor que o tecido claro, criando uma tatuagem permanente de queimaduras térmicas. O custo humano é catastrófico. As estimativas iniciais sugerem entre 70 e 80 mil mortos instantaneamente, com dezenas de milhares mais morrendo de queimaduras e doença da radiação. A infraestrutura de serviço médico da cidade foi completamente destruída, juntamente com a maioria dos médicos e enfermeiros que morreram na explosão. Não há ajuda chegando. Não há como tratar os feridos. Não há capacidade até de contar os mortos. À noite, a equipe de Nishina concluiu sua investigação de campo. Eles retornam para Tóquio em voo noturno, chegando depois da meia-noite de 8 de agosto. Nishina vai diretamente para o quartel-general do Exército Imperial para informar oficiais superiores sobre suas descobertas. A sala de reuniões fica lotada com generais que precisam entender o que aconteceu em Hiroshima e o que significa para o esforço de guerra do Japão. A apresentação de Nishina é técnica, mas devastadora.
Ele explica fissão nuclear, reações em cadeia e massa crítica em termos que oficiais militares podem entender. 1 quilograma de urânio-235, se configurado corretamente, pode liberar tanta energia quanto 20.000 toneladas de TNT. Os americanos conseguiram enriquecer urânio com pureza de grau militar, reuni-lo em massa crítica e detoná-lo acima de uma cidade japonesa com sincronização precisa. Os generais perguntam se isto é uma arma de uso único ou se os Estados Unidos podem produzir mais bombas. Nishina explica que enriquecimento de urânio é um processo industrial que, uma vez estabelecido, pode produzir múltiplas bombas. As instalações de difusão gasosa necessárias são enormes e caras, mas claramente a América as possui. O Japão deve assumir que mais bombas atômicas virão. O Japão poderia desenvolver contramedidas? Não. Não há defesa contra armas atômicas. Nenhum caça pode interceptar bombardeiros de alta altitude carregando-as. Nenhuma artilharia antiaérea pode abater bombardeiros B-29 voando a 30.000 pés. Nenhum sistema de alerta prévio pode fornecer tempo suficiente para evacuar uma cidade. Uma vez que uma bomba atômica é lançada, sua detonação é inevitável. O Japão poderia construir sua própria bomba atômica? A resposta de Nishina é brutalmente honesta. O programa atômico do Japão vem investigando armas nucleares desde 1941. Eles praticamente não fizeram progresso. O Japão não possui depósitos de urânio, tecnologia de enriquecimento, capacidade industrial ou energia elétrica necessária para o projeto. Mesmo se o Japão tivesse começado há 4 anos com recursos ilimitados, Nishina não tem certeza se poderiam ter construído uma bomba funcional. Com os recursos atuais do Japão esgotados por anos de guerra, é impossível. Um general faz a pergunta que todos estão pensando. O Japão deveria se render? Nishina é cientista, não estrategista militar, mas sua resposta está implícita em sua apresentação. Se a América possui múltiplas bombas atômicas e o Japão não tem defesa nem poder de dissuasão, resistência contínua simplesmente resultará em mais cidades sendo destruídas. Tóquio poderia ser a próxima, ou Osaka, ou Nagoya. Os Estados Unidos podem aniquilar a população do Japão sem perder um único soldado americano. A reunião informativa termina perto do amanhecer de 8 de agosto. Nishina retorna ao seu laboratório no Instituto de Física e Pesquisa Química, exausto e abalado. Ele passou 4 anos tentando desbloquear o poder do átomo para os militares japoneses. Agora examinou as ruínas de uma cidade destruída por esse mesmo poder empunhado pelo inimigo do Japão. A ironia é amarga. Seu colega, Dr. Bunsaku Arakatsu, o aborda no laboratório. Arakatsu vinha liderando um projeto paralelo de bomba atômica chamado F-GO para a Marinha Imperial Japonesa. Seu programa fez ainda menos progresso que Nigo. Arakatsu pergunta se a bomba de Hiroshima foi realmente nuclear. Nishina mostra a ele as medições de radiação, os cálculos de explosão, a análise de danos térmicos. As evidências são irrefutáveis. Os dois cientistas sentam em silêncio, contemplando o que falharam em alcançar e o que a América realizou. Eles possuíam o conhecimento teórico. Nishina havia estudado com Bohr, um dos fundadores da mecânica quântica. Arakatsu havia publicado artigos sobre física nuclear. Eles entendiam a ciência tão bem quanto qualquer físico no mundo. Mas entender teoria e realmente construir uma bomba atômica são desafios completamente diferentes. Os americanos resolveram problemas que o Japão nem tentou abordar. Instalações de enriquecimento de urânio em escala industrial exigem quantidades enormes de eletricidade. A rede elétrica do Japão mal consegue alimentar as fábricas existentes. Plantas de difusão gasosa são impossíveis. Os Estados Unidos construíram cidades secretas completas dedicadas à produção de bombas atômicas. Oak Ridge, Hanford, Los Alamos. O Japão tinha um pequeno grupo de cientistas trabalhando em laboratórios adaptados com equipamento improvisado. A rota do plutônio era igualmente impossível. Criar plutônio exige reatores nucleares, que exigem urânio enriquecido e água pesada. O Japão não tinha nenhum. A América construiu reatores de produção em Hanford, capazes de produzir quilogramas de plutônio mensalmente. O reator protótipo do Japão, no Instituto de Física e Pesquisa Química,
mal conseguiu atingir reação em cadeia sustentada, e até isso exigiu o urânio confiscado do programa atômico fracassado da Alemanha. 7 de agosto de 1945 é o dia em que cientistas japoneses confrontam a realidade de que perderam uma corrida que nunca tiveram chance de ganhar. A capacidade industrial americana, infraestrutura científica e disponibilidade de recursos eram tão vastamente superiores que o programa atômico do Japão estava fadado ao fracasso desde o início. NIGO e FGO haviam sido exercícios de física teórica, não tentativas genuínas de construir armas utilizáveis. E então, apenas 2 dias depois, em 9 de agosto às 11h02, a segunda bomba atômica cai sobre Nagasaki. Nishina não precisa viajar para Nagasaki para confirmar o que aconteceu. O padrão é idêntico. Explosão massiva, devastação total, assinatura de radiação. Os Estados Unidos acabaram de demonstrar que possuem múltiplas bombas atômicas e disposição para usá-las consecutivamente. Mas há algo ainda mais devastador nesta segunda bomba que Nishina percebe quando os relatórios técnicos chegam. A bomba de Nagasaki é diferente da arma de Hiroshima. Nishina mais tarde descobre que Hiroshima foi destruída por uma bomba de urânio tipo canhão, apelidada Little Boy. Nagasaki foi destruída por uma bomba de implosão de plutônio chamada Fat Man. Isso significa que os Estados Unidos dominaram 2 projetos de bomba atômica completamente diferentes. Têm capacidade de produção para urânio e plutônio. Possuem a infraestrutura industrial para fabricar múltiplas armas usando abordagens diferentes. Para os cientistas japoneses, esta revelação é a confirmação final da derrota absoluta. Os Estados Unidos não simplesmente construíram uma arma experimental, criaram um programa inteiro de armas atômicas com múltiplas vias de produção, diferentes projetos de bombas e capacidade de implantá-las operacionalmente contra cidades. O programa atômico do Japão estava brincando com equipamentos de laboratório, enquanto os Estados Unidos industrializaram o átomo. O imperador Hirohito anuncia a rendição do Japão em 15 de agosto, 6 dias depois de Nagasaki. As bombas atômicas não são o único fator. A entrada soviética na guerra em 9 de agosto foi igualmente devastadora estrategicamente. Mas as bombas demonstraram que resistência contínua é suicida. Os Estados Unidos podem destruir cidades japonesas uma por uma sem invasão, sem baixas, sem risco. Nishina passa os anos do pós-guerra refletindo sobre o que poderia ter sido diferente. Se o Japão tivesse começado mais cedo, com mais recursos e foco, poderiam ter construído uma bomba atômica? Sua avaliação honesta é não. O Japão carecia da capacidade industrial fundamental e recursos. Mesmo se cientistas japoneses tivessem alcançado os avanços teóricos simultaneamente com a América, traduzir teoria em infraestrutura de armamento necessária nunca foi algo que o Japão possuiu. O projeto Manhattan custou $2 bilhões, equivalente a aproximadamente 30 bilhões em moeda atual. Consumiu mais eletricidade que nações inteiras usavam anualmente. Necessitou de minas de urânio, instalações de enriquecimento, reatores de produção, laboratórios de armas e locais de teste espalhados por vários estados. Todo o orçamento militar do Japão não poderia financiar projeto assim. E mesmo se o financiamento existisse, o Japão não tinha eletricidade, a base industrial e, mais fundamentalmente, o tempo. A linha conectando Pearl Harbor a Hiroshima é mais direta do que parece à primeira vista. Pearl Harbor foi o momento em que o Japão despertou um gigante industrial que tinha 10 vezes sua capacidade de produção. Midway foi quando esse gigante começou a flexionar seus músculos. Guadalcanal, Santa Cruz, Leyte foram o gigante sistematicamente esmagando a máquina de guerra japonesa. E Hiroshima foi o momento em que o gigante revelou que havia desenvolvido uma arma contra a qual não havia defesa possível. Uma arma que o Japão nem poderia sonhar em replicar. Porque a bomba atômica não foi apenas uma invenção científica. Foi a manifestação física da superioridade industrial americana. Cada quilograma de urânio enriquecido representava milhões de dólares em instalações industriais. Cada cálculo de implosão representava milhares de cientistas trabalhando em colaboração. Cada detonação bem-sucedida representava uma infraestrutura inteira de pesquisa, produção e testes que o Japão nunca poderia ter construído. A corrida nuclear não foi perdida em laboratórios. Foi perdida em fábricas,
em redes elétricas, em minas de urânio, em toda a fundação industrial que permite que uma nação transforme teoria científica em armas funcionais. E essa fundação foi exatamente o que o Japão não tinha, mas que os Estados Unidos possuíam em abundância. Quando Nishina examinou Hiroshima em 7 de agosto de 1945, ele não estava apenas vendo uma cidade destruída. Estava vendo a prova física de que a aposta do Japão em Pearl Harbor havia sido fundamentalmente falha, porque aquela aposta assumiu que espírito de luta e excelência tática poderiam superar vantagens industriais. Assumiu que o Japão poderia vencer uma guerra rápida antes que a América mobilizasse completamente. Mas a América mobilizou. E quando mobilizou, não apenas construiu mais navios, mais aviões, mais tanques. Construiu uma arma que mudou fundamentalmente as regras da guerra. Uma arma que tornou toda a discussão sobre espírito de luta ou excelência tática irrelevante. Porque não há tática que defenda contra o sol caindo do céu. Professor Yoshio Nishina morreu em 1951 de câncer de fígado, possivelmente causado por exposição à radiação durante sua investigação em Hiroshima. Dr. Bunsaku Arakatsu continuou pesquisa em física de raios cósmicos, nunca trabalhando em armas novamente. Os projetos NIGO e FGO foram desmontados, seus equipamentos destruídos, seus arquivos de pesquisa dispersos. A breve e fútil tentativa do Japão de construir uma bomba atômica terminou nas cinzas radioativas de 2 cidades destruídas, uma lembrança permanente da corrida que haviam perdido antes mesmo de começar. Os cientistas que examinaram Hiroshima em 7 de agosto sabiam imediatamente o que o mundo lentamente perceberia. Armas nucleares mudaram fundamentalmente a guerra. A nação que possuía bombas atômicas detinha poder absoluto sobre nações que não possuíam. O Japão aprendeu essa lição da maneira mais devastadora possível, e os cientistas japoneses carregaram o conhecimento de seu fracasso pelo resto de suas vidas. Haviam compreendido a teoria, mas faltavam os meios. E essa lacuna entre conhecimento e capacidade custou centenas de milhares de vidas japonesas. A guerra que começou com o Japão atacando Pearl Harbor confiante em sua superioridade tática, terminou com cientistas japoneses medindo níveis de radiação nas ruínas de suas próprias cidades, confrontando a realidade brutal de que nunca tiveram chance contra a superioridade industrial americana. E você, o que acha? Se o Japão tivesse investido recursos massivos em seu programa nuclear desde 1941, poderia ter mudado o resultado da guerra, ou a vantagem industrial americana sempre tornaria isso impossível. Se inscreva no canal para explorar mais momentos decisivos onde guerras foram ganhas e perdidas não em campos de batalha, mas em fábricas, laboratórios e decisões estratégicas tomadas anos antes das primeiras balas serem disparadas. Se você chegou até aqui, está pronto para explorar mais histórias fascinantes sobre os momentos decisivos que moldaram nossa história. Preparamos outro vídeo cuidadosamente selecionado que vai expandir essa jornada pelos eventos que transformaram o mundo. Não deixe passar essa oportunidade. Clique agora no vídeo que aparece na sua tela e continue descobrindo as histórias extraordinárias que mudaram o curso da humanidade.